Meu povo, hoje estou realizando um grande sonho! Início do nosso podcast Grandes Gostosas. Comigo, Monize, do @marido mão de vaca. Quero que vocês sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então a intenção desse podcast aqui é trazer uma conversa bem gostosa, bem agradável para a mulherada e compartilhar várias dicas, várias histórias para a gente ter uma amizade bem legal, falar sobre autoconhecimento, sobre as nossas histórias, as nossas dificuldades e também as alegrias, né, que a gente compartilha com as amigas e com a família, e também sobre sexualidade saudável. Inclusive tem aqui várias coisinhas bem legais, né? Pra quem me conhece aí sabe que eu já venho no sex shop há um tempo, então realmente a intenção é da mulherada se conhecer, sentir prazer e ser feliz, né? Se agradar, realmente ter ali vários momentos bons na vida e ser feliz. Pra quem já me conhece, muito obrigada por me acompanhar nesse novo projeto. E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Monize do Instagram, @marido mão de vaca, que estou aqui há alguns anos com vocês e também venho do sex shop. E leva alegria, né, pra mulherada aí poder ficar feliz. E hoje vou me apresentar pra vocês, responder algumas perguntas que deixaram pra gente no Instagram. Vamos lá. Como começou o seu propósito com o perfil? Gente, a minha intenção, primeiro foi o nome, que eu queria um nome engraçado, um nome bem diferente, para as pessoas realmente não esquecerem. E eu queria levar dicas de lugares que são bons, que são em conta, que o atendimento é legal, e pra pessoa poder ir, sabe, aproveitar e curtir, porque eu acho que a pior coisa que tem na vida da gente é poder gastar dinheiro com comida que não é legal ou ser mal atendido, né, nos lugares. Então, eu queria compartilhar várias coisas boas com os meus amigos, sempre falava para as minhas amigas, os meus amigos, só que ninguém me ouvia. Então, vou encontrar alguém para me ouvir. E resolvi criar esse Instagram, esse perfil, com esse nome diferente, para ninguém esquecer. Pergunta também que todo mundo faz, pergunta de milhões. Nessa época eu tinha um marido mão de vaca. Eu tinha um marido mão de vaca. Aí hoje não tenho mais, mas tenho certeza que tem alguém que tá me assistindo que tem um marido de mão de vaca, ou você é economista da casa. O Instagram começou de uma forma assim bem natural, na brincadeira, realmente para compartilhar dicas. E aos poucos eu fui descobrindo que eu gostava muito de cozinhar. Então eu queria passar várias receitinhas bem legais, assim, também. A gente não tem dinheiro pra ficar saindo todo dia, né, gente? Então eu queria passar várias receitas aí pros seguidores, fazer comida em casa. Eu descobri que eu gostava muito de cozinhar, de receber os meus amigos em casa, de compartilhar. E eu fui aprendendo a ensinar, aprendendo a filmar ali as receitas e fui compartilhando, sabe, várias coisas legais. Sempre me mandou pedindo receitas normais, simplesinhas, dia a dia, umas receitas mais sofisticadas. Então aos poucos eu fui aprendendo, fui testando. Tenho muita facilidade em pegar uma receita na internet e reproduzir com quem tem em casa. Aí por trás de tudo isso, de toda essa história, que é a parte da Monize, né, que só as pessoas bem mais íntimas conhecem. Então, querem saber quando que o Instagram passou de uma brincadeira e começou a ser um trabalho pra você? Quando começaram a me chamar, as empresas começaram a ver, né, os influencers de Cuiabá, começou a chamar para ir nos restaurantes para mostrar os preços, as comidas, as novidades, os lançamentos. E eu comecei a gostar, foi uma coisa bem legal, interessante. Realmente não tinha ideia de que isso poderia acontecer, de que poderia rentabilizar, que tudo isso poderia virar uma grana. Então eu fui para São Paulo fazer os cursos de marketing na SPM. Fiquei alguns dias lá, fiz uma viagem sozinha, que na época era um tumulto, né? Eu tava com uma criança pequena em casa, né? Como eu era mãe ali em tempo integral, veio o Instagram com essa pontinha, sabe, diferente, de uma possibilidade ali, um trabalho, deixar de ser brincadeira, começar a ser trabalho, render dinheiro, render conteúdos, ter que ter uma rotina, sabe, de produzir conteúdo, de ter criatividade, ter a constância com os vídeos. E lá foi uma viagem maravilhosa. Como começou o seu processo de autoconhecimento? Então, meu processo de autoconhecimento começou em São Paulo, que foi, como eu disse, a primeira viagem que eu fiz sozinha, gente, na vida. Eu aconselho muito todo mundo que ainda não viajou sozinha, viagem. Por quê? É o momento de você se conhecer, saber o seu tempo, o seu gosto, não ter que fazer ali o que as outras pessoas querem ou ir em lugares que outras pessoas querem. Então, foi maravilhoso pra mim, deu uma explodida na minha cabeça. Eu fiquei lá na casa de uma amiga minha, daqui de Cuiabá, de infância, que mora lá.
Então eu tive todo o apoio dela, né? Ela tava trabalhando, eu aproveitei para ir conhecer, para ir passear. Então foi um bom, assim, porque São Paulo é uma cidade bem diferente, que não tem... ninguém dorme, então tem várias pessoas diferentes, vários locais maravilhosos, assim, que você se encanta, desde os mais simples até os mais sofisticados. E eu tirei aquele tempo ali para mim. Comecei a conviver com mais pessoas, com tanto ela como com o namorado dela, onde eles tinham um relacionamento extremamente saudável. Muita educação, muita gentileza, o jeito de conversar, o jeito de se conhecer, sabe? Eles liam muitos livros e isso me encantou muito. Eu voltei aquela pulguinha atrás da orelha. Vou começar a ler, vou começar a entrar nesse mundo assim deles. Quero estar com esse tipo de pessoa, quero ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de linguagem, sabe? Andar nos lugares que eles andam. Então voltei com essa pulguinha atrás da orelha. E logo depois, acho que dei uns 3 meses, estava em São Paulo de novo, já apaixonada. Porque São Paulo, assim, desde que primeiro você fica bem assustado, amo, odeio. Depois tava eu lá, apaixonada, querendo voltar pra São Paulo 3 vezes no ano. Voltei morrendo de vontade, né, de ir pra São Paulo várias vezes. E veio a pandemia, gente. A pandemia foi o início, assim, né, onde todo mundo tava ali preso dentro de casa. Então eu tinha um casamento que tava cheio de furos, assim, várias coisas para serem resolvidas. E eu descobri, né, depois de algum tempo, de várias terapias, que com esse meu processo de autoconhecimento, que eu estava usando o Instagram como uma fuga. Uma fuga do meu casamento, uma fuga do relacionamento que não era legal. E eu usava para ficar ali, sabe, postando, fazendo vídeo, criando coisa para ter que sair de casa, para ter que estar ali intertido no celular, ao invés de resolver o que realmente era para resolver, né? E aí veio a pandemia, o que jogou na cara de todo mundo. E aí é o vai, eu racha, que foi aconteceu o meu divórcio. Por quê? Agora vamos falar sobre este assunto aí que é um pouco mais profundo, né? Que é onde começou realmente o meu processo de autoconhecimento. Com a pandemia a gente ficava muito mais tempo em casa. E aí eu percebi que como que eu falo? Com a pandemia, como a gente ficava mais em casa, eu percebi que quando a gente saía, era o momento que o pai do meu filho ficava mais tempo com ele e eu poderia ficar um pouco mais livre, por ficar muito tempo, né, em casa com a criança. Não é uma rotina ruim, gente, em nenhum momento. Eu gosto da maternidade, eu gosto, né, amo ser mãe do meu filho e tudo mais. Porém, é uma rotina muito repetitiva e cansativa quando você tem uma criança que é bebezinho, que é pequena. Porque não tem muita novidade ali, a criança não faz muita coisa ainda, né, antes de andar e de falar. Então é uma coisa muito repetitiva e cansativa. E cansa qualquer mulher. Quando a gente saía, era um momento que eu ficava livre, eu conseguia assim respirar um pouco, sabe? E aproveitava e descontava tudo ali na comida, no fato de estar filmando, de estar trabalhando e tudo mais. E ele ficava com a criança. E quando eu fazia isso em casa, que eu levava as pessoas para minha casa para fazer um almoço, para fazer uma janta, eu também me distraía, que era o momento que alguém ficava ali com a criança, que eu estava focada ali na comida. Então a comida sempre foi uma fuga. E depois disso veio uma outra tópico bem interessante na minha vida, que é o método Corpo Explica, que é o seu corpo explica a sua mente. E na época eu não entendia nada disso, tudo isso acontecia bem no inconsciente, sabe? Aí eu comecei a entender, fui estudar sobre. Tenho também várias pessoas que falam sobre isso, que palestram sobre isso. Um dia eu vou trazer aqui para contar um pouco para vocês. E aí eu comecei a entender como funcionava minha mente, como foi, né, o meu corpo, como reagiu, por que isso aconteceu. E aí até o fim do casamento, eu já estava com aquela sementinha plantada na cabeça e queria ter um relacionamento saudável. Eu queria alguém que me tratasse bem, que soubesse conversar, que soubesse, né, se comportar, que quisesse crescer na vida, que quisesse ter outro tipo de conhecimento, viagens diferentes e tal. E aí eu resolvi ir atrás disso. Comecei a assistir muitas lives. E eu adorava, eu achava assim, tinha muita gente assim. Primeiro foi a da Marina Repeto, que ela começou a falar de Ho'oponopono. Do nada eu comecei a estudar Ho'oponopono, ler livro e tal. Aí depois o Pedro Superti também, que fazia várias lives na pandemia, fez mais de 100 lives toda manhã. E todas muito cheias de conhecimento extremamente interessante. Ele conseguia unir o ET
numa empresa de marketing, no relacionamento, dentro de casa, com exercício, com não sei o que, é uma loucura. E fazia sentido. Eu queria gente que soubesse conversar de vários assuntos, assim, que quisesse se interessar em crescer, em se conhecer. E não era a situação, né? E aí eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia atrás, e resolvi encerrar e seguir sozinha esse meu processo de autoconhecimento e de criação do meu filho. Até porque eu não queria que meu filho crescesse assim, como uma infância como eu tive, sabe? Eu queria alguma coisa melhor. E tava um ciclo bem repetitivo do que tinha acontecido. E como eu não gostei de várias situações que aconteceram na minha infância, eu não queria passar pra ele, sabe? Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter um casamento, como eu quero ter um casamento, porém saudável, uma relação bem legal e tranquila. E o meu filho merece, eu mereço, né? Então aí foi onde eu encerrei o meu casamento e resolvi ficar com ele sozinha. Como foi a transição da vida de casada para ser uma mãe solteira? Gente, essa transição... inclusive foi numa data bem importante, né? Que foi um mês antes de eu fazer 30 anos. Todo mundo fala que os 30 é bem... Como fala, até na numerologia fala, né? Que os 30 é diferente, causa uma revolução nas pessoas. Então eu quis começar meus 30 anos bem e saudável e comecei com o pé direito. No começo foi só alegria e flores. E aí, depois de algum tempo, depois de alguns meses, eu comecei a perceber, assim, a me culpar. Aí eu comecei a ter o processo de mãe solteira, né, de criação do meu filho sozinha. Comecei a me culpar de que eu tinha uma família, de que eu tinha dado tinha tudo com o meu filho e eu tinha retirado dele. E aí dá-lhe terapia, e dá-lhe psicóloga e estudar, gente. É muito bom, olha, eu super indico. Se você ainda não faz terapia, faça. E comecei a levar o meu filho também, ele tinha 3 anos na época. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ele começou a entender na terapia, mesmo sendo criancinha, eu comecei a entender os sentimentos dele, sabe? E aí eu conseguia lidar com mais facilidade com ele. Ele sabia o que ele estava sentindo, e ele conseguia me ouvir melhor, conseguia passar para ele o que eu queria, o que estava precisando e tudo mais. Ali, né, lidar no dia a dia. Então foi maravilhoso. E aí, com essa ajuda, eu tive que me conhecer e entender de que realmente que foi uma escolha consciente do fato de não querer mais ter um relacionamento que era conturbado e uma escolha de ter um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo e que tinha consequência. Então, uma dica assim que eu posso dar para todo mundo tudo na vida é feito de escolhas. Mesmo quando você não está fazendo uma escolha, é uma escolha. Então, você aceitar a situação que você não tá afim, só ficar quieta, é uma escolha. Você tá escolhendo ficar ali. Então, eu coloquei muito isso na minha cabeça, sabe? Que eu não queria uma coisa saudável, tranquila. E aí, eu fui lidando, assim, com meu filho. Lógico que tem vários momentos, né, que a gente bate a carência, que você quer ter alguém, só que quando você para e pensa, né, não. Eu prefiro estar aqui saudável com meu filho do que ter alguém que não está agregando, que não está somando, que está mais atrapalhando do que ajudando. Então eu foco muito nisso e estamos até hoje. Quais os desafios da maternidade solo? É cansativo por ser repetitivo, por ser muito corriqueiro, assim, sabe? Por ser sozinha, né? É cansativo, mas tem os lados bons, né? Que é de você organizar ali as coisas do seu jeito, de você ter uma companhia, de ter uma criança alegre, feliz ali, sempre querendo, com vontade de viver quando é criança e você tá com vontade de viver. Então acho que isso aí já vale tudo, mas falar que é fácil, que é simples, que é mamão com açúcar, não é. Agora tem uma pergunta que é curiosidade de muita gente. Quero saber a história das bolinhas. Gente, essa pergunta... É a pergunta que não quer calar, né? Porque a gente sempre brinca que eu não vendo bolinha. Pra quem não sabe, eu vendo sex shop já há mais de 10 anos. Então eu tenho uma experiência com isso por ouvir muitas histórias, né, da mulherada quando quer comprar os produtos. Então eu quis agregar, né, tudo isso esse conhecimento aí que eu já ouvi aprendendo com as outras mulheres e trazer aqui pra vocês várias dicas e muita coisa legal. E aí a pergunta é, por que eu não vendo bolinha? Gente, não dá, eu não vendo, o pessoal fica bravo. Fala assim, eu quero comprar bolinha, quero comprar, não vendo, não dá. Não tem condição. Aquele trem você coloca ali dentro da periquita da mulher. Você não sabe se o trem estourou, não estourou. Aí tem gente que compra uma marca ruim.
o negócio não estoura, fica lá dentro, a pessoa, daqui 2, 3 dias no médico, tá o trem lá inteirão, verde, vermelho, uma bolota, passa a infecção, porque esquece. Então não tem condição, você tá ali, bem transando com a pessoa e ficar, será que estourou? Será que não estourou? Será que tá lá? Não tá, não tô sentindo nada. É desse jeito. Principalmente quando compra marca ruim. Então, por este motivo, eu não vendo bolinha. Aí as pessoas não usam os produtos certinho e depois falam, eu não gosto de sex shop. Não gosto, não preciso, não quero saber disso, tenho traumas. Por que tem trauma? Porque comprou coisas de marca ruim, ou alguém não explicou direito, geralmente usa esses produtos assim, antigamente, né, de uma qualidade que não era tão legal, e aí traumatiza e acha que o resto da vida é assim. E deixa de conhecer as coisas boas, deixa de conhecer vários produtos aí maravilhosos que podem dar muito prazer. Por quê? Porque ficou com trauma de uma coisa que não soube usar direito. Então, por este motivo, não vendemos bolinha. Como o sex shop entrou na sua vida? Como entrou? Foi através de uma amiga. Quando eu comecei a fazer estágio, que ela vendia e eu via ela vendendo e me ensinou a vender. Eu falei, então você vende lá em Várzea Grande, eu vendo aqui em Cuiabá. E aí ficou. Aí ao longo desse tempo, mais de 10 anos, eu tentei sair já, gente. Várias vezes tentei parar, só que não dá. As pessoas, assim, o mundo gira e do nada aparece alguém falando de sexo, dessas coisas perto de mim, querendo o produto, querendo dica. A pessoa ela sente muita vontade em falar sobre isso comigo, não entendo o que acontece. E aí acaba que eu volto a vender, né? Porque o meu intuito é realmente ajudar as mulheres. Aí eu penso que se eu ficar quieta, se eu parar com isso, a pessoa não vai estar se conhecendo, ela vai estar deixando de sentir prazer, vai estar agradando outras pessoas. Então, eu sigo aí nessa meu propósito, de ajudar vocês. Como o sex shop te ajudou no processo de autoconhecimento? Eu sempre tive muita facilidade com essas coisas por começar a aprender, né, falar sobre isso desde nova. Mas assim, eu acho que todo dia a gente aprende. Todas as vezes que a gente convive com pessoas diferentes, a gente aprende, tanto ouvindo as histórias como presencialmente ali, trocando energia, trocando experiências. Então eu tenho muita facilidade e vontade de experimentar coisas novas. E na sex shop sempre tá lançando coisas novas, vários gelzinhos, vibradores, muita coisa. Então com curiosidade a gente vai se conhecendo e aproveitando. Querem saber quais são os seus planos para o futuro? Bombar com este podcast Grandes Gostosas, trazer muitas mulheres maravilhosas para levar muita experiência, muitas dicas para vocês. E isso, tenho certeza que vocês vão gostar. Continuem nos acompanhando. E agora eu vou falar aqui, olha, umas dicas bem legais. Toda vez, gente, vou deixar no final pra gente conversar, né, dessas coisas mais picantes, mais legais. E vou dar uma dica, sempre dar uma dica de algum produtinho, alguma coisinha legal pra você, mulher, se conhecer. Olha só, hoje eu trouxe aqui, gente, vocês não vão acreditar. Esses aqui são vibradores. Olha só que lindo. De florzinha, todos bem delicados. Esse aqui também tem o do golfinho, bem famoso. Até esse daqui. Você anda bem belíssima na bolsa, ninguém nem vai saber. Você tá lá, pronta pra qualquer hora. Então, por que você vai ficar esperando? Às vezes, assim, você é solteira, né? Você tem que esperar ter um conhecimento, uma conexão com o cara, sendo que ele tá bem lá aproveitando e você não. Então, se você se conhecer, você já tem os seus produtos e você aproveita e tem tanto prazer quanto ele e vários orgasmos, né? Porque o privilégio que a gente tem como mulher tem a clitóris ali só pra isso, só pra sentir prazer. E pode ter vários orgasmos ali na mesma relação. Então, a dica que eu dou é este gelzinho aqui, que ele é maravilhoso. Ele é conhecido como Viagra feminino, porque ele deixa a mulher pronta ali pra hora do sexo, pronta pra ter muitos orgasmos e querendo mais. Então a mulher aí que tá desanimada, que já tá na menopausa, ou não tem, assim, recém, né, teve um filho e tudo mais, já tá bem cansada da rotina do dia a dia, esse gelzinho aqui é ótimo. Mesmo quando você não tiver for fazer sexo no dia, né? Passa todo dia um pouquinho ali no clitóris, que ele já vai aumentando a pressão sanguínea, já vai animando, já vai acordando ali, e no dia que você realmente for ter o ato, você passa um pouquinho mais, que o seu corpo vai estar pronto e morrendo de vontade, querendo muito mais. Então aqui tem uma dica, esta é a dica de hoje, para vocês aproveitarem aí a vida. E tem uma coisa, gente, que eu aprendi também, com tudo isso de autoconhecimento, sabe? Sexo é energia de vida.
quanto mais a gente transa, quanto mais a gente aproveita, mais a gente quer viver, a gente quer fazer dinheiro, quer seguir. Uma perna é do sexo e a outra é do dinheiro. Então, se a gente parar de transar, não tem mais vontade de ganhar dinheiro e tal. Isso é bem inconsciente, sabe? E quanto mais a gente ganha dinheiro quando a gente trabalha, a gente não tem vontade de comemorar, de estar ali com a pessoa que a gente ama, de abraçar, de beijar, de sair, ter um jantar maravilhoso, de transar a noite inteira. Então, aí que a vida vai seguindo. Quanto mais trabalha, mais ganha dinheiro, mais quer transar, né? Mais tem sexo, mais tem amor, então energia de vida, a vida vai fluindo. E seu casamento melhora, seu relacionamento melhora e você vai conquistar muitas coisas aí, realizar seus sonhos, que é o nosso propósito, né? Então é isso, o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Fiquem sempre até o final, que tem essas dicas boas aí, não percam. Indique para as amigas, compartilhem aí com suas amigas. Indique a quem vocês querem que esteja aqui conversando junto com a gente. Acompanhem aqui no nosso YouTube, se inscrevam, deem likes, tá? Pra gente manter aí firme e forte. Sigam a nossa página no Instagram, Grandes Gostosas Podcast. E até a próxima!